Boa noite, camaradas! Aí, ó, 2 semanas sem programa, tava com saudade de vocês. Hoje, 29 de janeiro, né? Nosso programa 153. Entrevista com a jornalista Eugênia Rodrigues, da campanha No Corpo Certo. Gente, o que será que é isso, né? No Corpo Certo. Bom, deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal. Arcângela Lopes, conhecida aí de Eugênia, colocou aqui, salve, salve, Eugênia. Aurélio dos Santos, boa noite. O Aurélio já mandou também um super sticker para gente. A Bruna Pinho, que eu preciso agradecer ela, porque quem me indicou a Eugênia foi a Bruna Pinho, a Berta Pereira, a Monique FC, a Maíra, está aqui também. Resiliência, Espaço Cultural e Lazer, perguntou se já começou, estamos começando agora. O Valtenberg Alves, está começando agora, Valtenberg. E a Rita de Cássia Lopes Moro, mas que eu não... Será que ela é parente do Moro? Rita, eu sou engraçadinha mesmo, tá? Bom, gente, compartilhe muito esse programa, que vai ser muito interessante. É um assunto que vocês não veem falar em lugar nenhum. E curtam aqui, compartilhem, tornem-se membros do canal aqui, a Causa Operária Canal Reserva, e também no canal No Corpo Certo. A companheira Stefânia Robustelli está com problema no equipamento dela, ela entra daqui a pouco, e vamos chamar a nossa convidada, a Eugênia Rodrigues. Olá. E de praxe, Eugênia, a gente começar o programa com vídeo, e eu peguei esse vídeo lá no canal No Corpo Certo no YouTube. Vamos lá, gente. My problem has never been with transgender people. My problem has always been with the dialogue about transgender people. I just feel like these things should not be discussed in front of the blacks. It's fucking insulting, all this talk about how these people feel inside. Since when has America given a fuck how any of us feel inside? And I cannot shake this awful suspicion that the only reason everybody is talking about transgenders is because white men want to do it. That's right. I just said that. If it was just women that felt that way, or black dudes and Mexican dudes being like, hey, y'all, we feel like girls inside, they'd be like, shut up, nigger. No one asked you how you felt. Come on, everybody, we have strawberries to pick. It reeks of white privilege. You never asked yourself why it was easier for Bruce Jenner to change his gender than it was for Cassius Clay to change his fucking name? Eu acho que ele foi direto e reto, né? Esse é o Dave Chappelle, gente. E ele foi cancelado lá nos Estados Unidos porque ele é um comediante e ele faz piadas, né? Ou fazia, não sei como que tá o programa dele, com pessoas trans. Eugênia, conta aí pra gente o que é a campanha No Corpo Certo, né? Como começou isso? É assim, o programa é seu hoje. Obrigada, mas em primeiro lugar, muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada, Bruna, por ter feito a ponte, obrigada aí ao canal de vocês, ao PCO, por terem me convidado, né? Bem, toda a história da No Corpo Certo, né, ela remonta a quase 10 anos atrás, quando o Brasil se tornou mais um país que hormoniza crianças e adolescentes fisicamente saudáveis. Eu comecei a ouvir sobre crianças supostamente trans, eu achei aquilo tudo muito esquisito. E o discurso que vinha com ele, porque eu achava que eu tinha um menino, mas eu descobri que eu tinha uma menina trans, porque o meu filho gostava de boneca, ele queria usar vestido, ele usava o meu sapato. E eu pensava, gente, mas isso não é ser uma menina, né? Meninas, tem menina que não gosta de rosa, tem menina que não gosta de vestido, meninas têm gostos e comportamentos muito diferentes. É a mesma coisa do outro lado, né? Então, eu descobri que a minha filha era um menino trans porque ela era louca por esportes,
ela não tinha um jeitinho de princesa como a irmã dela, entendeu? Ela insistia em cortar o cabelo muito curtinho e até cortou o cabelo sozinha. Eu pensava, mas, gente, o que tem, assim? Tipo, você tem uma filha, assim, diferente. Por que isso é uma coisa de menina? Assim, qual o sentido disso, né? Então, achei aquilo tudo muito estranho. E tudo eu vi que era um discurso muito marqueteiro, muito mercadológico, sabe? Era muito aquelas coisas, assim, que as empresas usam para vender outras coisas. Ah, seja quem você sempre foi. Você pode ser o que você quiser. Nada pode parar você. Realize seus sonhos. Coisa muito esquisita. E isso eu fiquei ainda mais preocupada quando eu vi um discurso que era abertamente pedófilo em relação a essas crianças e colocava a puberdade como uma coisa horrível, como uma inimiga. Então, olha, nós precisamos levar as crianças aos ambulatórios de gênero, tem que ser rápido, elas precisam chegar lá cedo, porque senão vem os sinais da puberdade. E é uma coisa muito desagradável, porque as meninas vão menstruar, e os meninos e meninas vão começar a ter pelos, e os meninos já vão começar a ter a voz grossa, e as meninas vão ter seios. E eu pensava assim, gente, essa é a puberdade, assim, esse é o amadurecimento, assim, as crianças crescem, as crianças viram adolescentes, não tem nada de errado. Uma criança parar de ter um corpo de criança e ter um corpo de adolescente, assim, né? É claro que a gente sabe que na adolescência é comum a gente ter vergonha do corpo, se incomodar com as mudanças na voz e tal, mas a gente não pode legitimar esse desconforto da criança, né? A gente não pode dizer para ela que o que ela está sentindo, você está se sentindo assim, então vamos obedecer você e o seu corpo vai parar de crescer. Eu pensei assim, a quem interessa que o corpo das crianças permaneça num padrão infantil, sabe? E ainda mais quando a gente pensa que com 14 anos, o que acontece com 14 anos, né? No Brasil, os adolescentes podem ter relações sexuais normalmente sem que isso seja considerado estupro, né? Então eu pensei, o Brasil está criando uma geração de crianças que vão chegar aos 14 anos com corpo de 10, com corpo de 11, né? Que vão ter relações sexuais dentro da lei, né? Mas o corpo delas não é o corpo de criança. Eu comecei a mergulhar nesse assunto, comecei a estudar, ler, e eu lia todo tipo de material, assim, produzido sem preconceito, pessoas de qualquer denominação política, religiosa, feministas, já lia conservadores, pessoas de esquerda, pessoas de direita, eu li do que pessoas do mundo todo estavam produzindo sobre isso, né? E comecei a falar sobre isso abertamente. Então, comecei a falar, e muita gente começou a falar que concordava comigo, mas tudo muito no privado, né? As pessoas não tinham coragem de questionar o discurso trans, né? E aí, então, eu comecei a falar, aí depois veio um site que é o Não Existe Criança Trans, né, que não está sendo mais alimentado, mas que foi muito importante na época, né, porque, se não me engano, na época foi o primeiro site a atacar esse assunto no Brasil, né, e pegou muito essa frase, não existe criança trans, pegou muito. E aí depois eu cheguei, só que era um site anônimo, né, e eu pensei assim, cara, eu não vou chegar muito longe enquanto tudo isso for anônimo, porque as pessoas têm muito medo. Eu preciso mostrar a cara, as pessoas precisam saber quem eu sou, né? Assim, mais gente, né? Claro que as pessoas mais próximas, ou quem me seguia no Facebook, sabiam. Cara, acho que todo mundo precisa saber. Preciso ter uma campanha, me colocar como porta-voz, chamar mais gente para me ajudar, mais gente para colaborar, entendeu? Precisamos ter um site, precisamos ter um canal no YouTube, temos um canal no YouTube, e pelo menos alguns vídeos eu preciso aparecer, as pessoas precisam, eu preciso inspirar mais gente a falar sobre isso, né? Como tem uma frase que é coragem chama coragem, né? Esse nasceu no corpo certo, então a gente tem esse site, né? Que é o www.nocorpocerto.com. As pessoas podem se inscrever, receber os nossos textos, né? No dia 31, por exemplo, a gente vai estar mandando o nosso informativo de janeiro, com várias notícias, inclusive vai ter, claro, o link para essa live. Então, a gente tem um canal, a gente tem redes sociais, e do jeito que dá, né? Porque é difícil, né, Simone? É muita censura, vocês sabem muito bem. Então, quando a Bruna me falou de você, e eu fui procurar, né? Eu logo já vi que o Instagram censurou vocês, né? Tá lá censurado. A gente entende como é isso, porque o PCO, né, foi censurar todas as redes sociais, né?
Como que foi isso, assim? Bom, Simone, a gente sofre todo tipo de censura, né? Tem censura de pessoas conhecidas, censura do jornalismo em geral, dos veículos em geral, que raríssimas vezes publicam no outro lado. Todas as redes sociais estão comprometidas com essa ideologia trans, todas, sem exceção, né? Então, algumas censuram mais, outras menos. Por exemplo, o nosso canal no YouTube nunca caiu, né? Já o Instagram, esse que eu fiz um perfil essa semana para poder participar de uma live no Instagram de um canal de uma psicóloga, né? Que é o perfil Reaprendendo. E aí, esse já é o nosso terceiro perfil no Instagram, sabe? O nosso Twitter também, a gente nunca foi... nosso Twitter nunca foi desativado, exatamente, entendeu? Mas um monte de gente que eu conheço já foi banida do Twitter, né? Algumas pessoas famosas até, né? Já foram banidas por questionar a ideia que homens são mulheres e mulheres são homens, e seres humanos poderiam ser não binários, que obviamente é tudo uma grande mentira, né? O YouTube, se você joga ali na lupinha, muita gente reclama que joga na lupinha no corpo certo, não acha o nosso canal, então o YouTube esconde o nosso canal, né? Então, assim, é uma luta. As redes sociais definitivamente não estão ao nosso lado. De jeito nenhum. Deixa eu dar mais uma. Ó, bem-vinda aí, Stefânia, conseguiu entrar. A gente. Deixa eu ver aqui. Cláudia entrou. Rita, Gabriel Teles, Celina Santiago, a Arcângela, Cristiane Amaro, Elizabeth Braga, que pessoas que entraram no nosso. Gente, manda aí, pode mandar pergunta para Eugênia, pode mandar super sticker que a gente gosta, tá? Pode mandar super chat também. Ok. Conta para mim essa questão que eu fiquei super tentando entender a posição de vocês, como que é, porque você colocou assim, não adianta fazer como é que chama? Redesignação, né? De sexo. Não vai virar, né? Homem não vai virar mulher, mulher não vai virar homem, nunca, certo? Eu fiquei super interessada nessa questão. Como é que é isso para que vocês colocam isso? Então, Simone, os seres humanos não mudam de sexo, né? Então, qualquer profissional que ofereça serviços que sugiram mudança de sexo é um charlatão. E todos fazem isso por dinheiro, assim, tipo... Se alguém está vendo aqui, você tem um médico, um psicólogo, um psicanalista que fica falando que você é um homem trans, ou uma mulher trans, ou uma pessoa não binária, ou uma pessoa queer, ou um gender fluid, todos esses profissionais estão mentindo para você, tá? Por dinheiro. Nenhum médico acredita nisso, tá? Médicos sabem muito bem o que são homens e mulheres e a diferença entre eles, tá? Então, o que acontece, Simone? Para esconder esse fato que mudança de sexo não existe, eles inventaram nomes. Os médicos, ao longo do século passado e nesse século, eles inventaram palavras. Então, eles inventaram, por exemplo, a redesignação sexual. Ora, se o sexo é imutável, como ele pode ser redesignado, certo? Aí eles falam, existem pessoas que são transexuais. De novo, se o sexo é imutável, como um ser humano pode ser transexual, né? Aí, mais recentemente, eles, para fugir de eventuais processos, porque eventualmente uma pessoa pode processar, mas fala, peraí, eu não mudei de sexo, meu sexo continua o mesmo, e é verdade. Aí eles começam a falar o quê? Gênero. Olha, mudança de gênero. Vem aqui, tal lugar, tal hospital, né? Como, por exemplo, os ambulatórios, né? Ambulatórios de identidade de gênero, pagos pelo SUS, o nosso dinheiro está indo para esse charlatanismo, para essa farsa, para essa paródia, né? Porque tudo isso é uma grande paródia, né? Tudo isso, nada disso é real, né? Então, nada disso é realmente uma medicina ética, porque se seres humanos não mudam de sexo, esses profissionais estão mentindo para os pacientes, entendeu? Assim como os profissionais que fazem serviços
de transracialismo. Você já deve ter ouvido falar das pessoas que se sentem de uma outra raça. Eu não. Mas nunca tinha ouvido falar nisso, não. Nem eu. Cara, a gente é muito por fora. Depois joguem no Google transraciais. Basicamente são pessoas brancas, né? Que tem uns que se sentem negros, tem uns que se sentem... Tem um bem recentemente que se sente oriental, né? E essas pessoas fazem modificações corporais, porque já é possível você mudar a sua cor superficialmente, é claro, né? A sua cor. Tem uma alemã, na Alemanha tem várias, assim, tem uma alemã loira que ela ficou com a pele bem escura, até bem mais escura que a minha. Ela fez um implante de nádegas, assim. Eles aumentam os lábios, assim. Então, essas pessoas, os médicos já estão legitimando a ideia de que as pessoas possam mudar de raça, certo? E mais recentemente ainda tem os transespécies, você sabe, assim, seres humanos que se sentem como lobo, como cachorro. Não conhecem? Eu sei que tem um pessoal que, tipo, corta a língua no meio, né, para ficar parecido com lagarto. Tem essas coisas assim. Também. Aquele pessoal que se transforma, assim, até com tatuagem, de forma meio radical. É isso, mais ou menos? Também, né? Porque são situações, em todas são situações de homens e menor número mulheres, né? Que têm uma predileção por algum animal e levam isso a um grande extremo, né? Tem uma mulher, não sei se vocês já viram um vídeo, que se sente uma gata, ela anda de 4, ela bebe água num potinho que fica no chão, né? Enfim, vai entrar no informativo desse mês a história de um japonês que ele se sente um lobo e ele evita falar, ele fez fabricar, ele conseguiu que fizessem para ele uma fantasia bem realista de lobo, com uma empresa que presta esse tipo de serviço para filmes e tal, gastou uma fortuna, então ele usa isso o dia todo e ele fica mudo, ele não fala com as pessoas, porque ele se sente um lobo. Então, tem uma companheira aqui no chat que falou assim, a Márcia Souza, isso de ser alguém e se sentir outro não é um distúrbio psiquiátrico? Então, gente, para mim, que sou da área, né, trabalho com transtornos psiquiátricos graves, me parece que sim. Né? Me parece que sim. E eu fiquei pensando, depois da nossa conversa, em relação a essa questão de que não deixa de ser, né? E até me veio uma questão que é assim, uma pessoa que faz que muda de sexo, vai? Redesignação. Ai, muito difícil a palavra. Redesignação, né? Que seja a mulher que se sente homem ou o homem que se sente mulher, para manter as características, né, feminina ou masculina, é através de hormônio, né? Hormônio, cirurgia. Não, então, mas mesmo que a pessoa faça a cirurgia, tira o peito, vamos supor que a mulher se sente homem. Saiu até uma reportagem essa semana na Folha, não sei se tu viu isso, é isso que está se referindo, sobre os homens trans, né, no caso, que tem que ficar tomando hormônio para parar de menstruar, dentre outras coisas. E parece que a farmacêutica, que aumentou o preço do hormônio a um custo muito alto, né? Aí elas não estavam conseguindo tomar, né? E aí é isso, né? Tipo, a pessoa fica. Aí a vida da pessoa começa a girar em torno disso, né? Eu vou trabalhar para pagar o hormônio, não sei o quê, e pronto, o objetivo de vida da pessoa é parar da mulher, do que quer se sentir um homem, é parar de menstruar. É isso, assim. Então a gente entende, né? Por que realmente o capitalismo se interessa em difundir isso, né? Porque a pessoa fica vivendo nesse mundo limitado a isso, né? Exato, Stefania. Então, as meninas começam a tomar testosterona com 16 anos, né? Isso se seguirem os protocolos que o Conselho Federal de Medicina inventou, que é uma vergonha. E você começa com 16 anos, uma pessoa que é perfeitamente saudável. Isso vira décadas, 16, 20, 30, 40, 50. Ela pode tomar. Ela se torna uma escrava da indústria farmacêutica a vida toda. Mesma coisa os meninos, né? Tomam hormônio feminino,
ficam escravos a vida toda, né? Então, o SUS, né, que mal tem condições de atender a todas as pessoas que têm câncer, por exemplo, hipertensão ou qualquer outro problema, o SUS não oferece, por exemplo, assim, na grande maioria dos municípios brasileiros, um serviço dentário decente, né? As pessoas têm que pagar para ir ao dentista ou perder os dentes e ficar morrendo de dor de dente, mas está aí hormônios para pessoas perfeitamente saudáveis, assim. Então, é tudo por dinheiro, bicho. Entendeu? Tudo isso por dinheiro. Por que o Globo, a Folha, o Estado de São Paulo, a Veja, eles estão pessoas trans. Porque essas pessoas são um nicho de mercado para a vida toda. Quais são as condições de saúde em que obrigam você? Quantas condições de saúde obrigam uma pessoa a começar a tomar hormônio na adolescência e tomar até os 50, 60 anos? Praticamente não existe. Né? Eu nunca fui a um endocrinologista, por exemplo, enfim, nunca tive nenhum problema de saúde que eu precisasse ser um endócrino, né? Por exemplo, mas essas pessoas vão ao endócrino ou de todo mês, ou de 3 em 3 meses, porque endócrino precisa monitorar o estrago, né? Eles falam, vamos monitorar, precisa monitorar o estrago, que o estrago não seja tão monstruoso, né? Então, é um nicho para a indústria, é um nicho para profissionais, os caras precisam ao endócrino, ao cirurgião, né? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, precisam do lado. Então, assim, é um nicho de mercado, um nicho de sanguessugas, né? De profissionais de saúde, charlatões, sanguessugas, entendeu? Gananciosos em torno dessas pessoas, né? Entendeu? Sem falar no lobby pedófilo, né? Porque é isso. Estamos criando uma geração de crianças que vão chegar aos 14 anos de idade com corpo de criança. Por quê? Porque levaram elas para o ambulatório de identidade de gênero, eles deram hormônios bloqueadores de puberdade, a criança de 14 anos já pode transar com 14 anos com aquele corpinho de criança. Isso é ou não é lobby pedófilo? Me fala você. E volta para a gente, Renê, por favor. Essa foto é de uma... Só colocar aqui que ele achou. Essa pessoa aí, esse jovem, passou por 10 procedimentos cirúrgicos. Então, na verdade, é uma cirurgia plástica como várias outras, né? Isso daí, na verdade. Né? Mas a questão é essa. Só que não é vista desse jeito, né? O Renê, volta lá. Porque, assim, uma coisa que eu vi em alguns vídeos lá no canal de vocês, né? Porque, por exemplo, o adolescente, já trabalhei num serviço que atendia adolescentes, né? E o que eles chamam é assim, síndrome da adolescência normal. Porque a adolescência, ela tem várias questões, né? Mas que são normais, por isso que chama síndrome da adolescência normal. Porque é um inferno na vida, só que é normal. As pessoas passam por isso, por esse processo, né? Aí é isso. E aí eu até vi um vídeo lá de uma moça que se colocando que quando ela tinha 13 anos, todo o problema, o distúrbio emocional que ela estava passando, né? E que por pressão, né? Convenceram lá os pais que tinham que respeitar o desejo dela, e aí foi feito até cirurgia para tirar o seio, ela tirou o peito, né? As mamas e tal, e pelo que eu entendi, né? Ela não pode ter filhos porque o protocolo de hormônio acabou inibindo o desenvolvimento do útero e tal. É isso, né, Eugênia? Exatamente. E depois ela se arrependeu, porque era um problema da fase dela. E aí eu fico pensando, já pensou se esse menino se arrepende, cara? Foram 10 cirurgias. E até uma ideia uma ideia contradiz a outra, né? Mas ao mesmo tempo eles não deixam que supere, porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito que a pessoa querer dizer que quer mudar de sexo e tal, é porque a gente tem um padrão na sociedade, né? Aquele padrão do homem padrão e da mulher padrão. Então, quando você sai desse padrão, você já, né, é meio que essa ideia de você achar que é trans começa por causa disso, né? Mas a própria ideia, então, de não binário, eu acho que poderia suprir isso de forma mais saudável, né? Dizer, não, você não parece, você parece um pouco dos dois, aí pronto, a pessoa continua
vivendo assim, mas mesmo com essa ideia que existe, não se supera a ideia da transformação cirúrgica, né? Que é Então, muito mais danosa, né? não binário, assim, seria interessante se o ser não binário significasse ser um homem ou uma mulher que assume ter comportamentos socialmente atribuídos a um ou outro sexo, entendeu? Exato. Ou seja, na verdade, que é o que 90% ou 95% da população é, porque a verdade é que a gente não é aquilo, uma coisa o tempo todo, né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, para essa live, né? Eu estou aqui com um brinco, eu fiz uma maquiagem leve, eu estou usando um vestido. Mas eu também ando, a maior parte do tempo, eu estou sem maquiagem, dentro de casa eu não uso brinco, e é claro que eu uso calça, uso bermuda, uso short, uso camiseta, não é? Então, assim, a maioria das pessoas tem comportamentos que são socialmente atribuídos a todos os sexos. Muitos homens usam rosa, muitos homens choram, muitos homens cozinham, muitos homens se responsabilizam pela maior parte do serviço doméstico. Alguns homens criam seus filhos sozinhos. Então, assim, a grande verdade é que praticamente todo mundo é não binário nesse sentido do comportamento. Então, a gente não precisa criar um rótulo, mais um rótulo para essas pessoas, né? Mas o grande problema é que os não binários, que se dizem não binários, eles não querem só dizer, olha, gente, eu gosto de coisas que gosto de usar isso, aquilo, gosto de cabelo curto. Eles dizem isso. Eles falam que eles são uma outra coisa, entendeu? Eu não sou um homem, eu sou um não binário. Então, eu não sou uma mulher, eu sou uma não binária. Isso não é verdade. Todos os seres humanos, sem exceção, são macho ou fêmea. Então, a nossa espécie, ela é binária. É macho ou fêmea, assim como o gato, o cachorro, o pássaro, né? Mesmo as pessoas que têm um cromossomo diferente ou que nasceram com algum tipo de formação diferente do corpo, mesmo essas pessoas vão ser macho ou fêmea. Então, não binário não existe. Não existem seres humanos não binários. Não, eu queria que tu se alongasse um pouco, porque realmente um exemplo que muito é usado quando você fala isso é o do intersexo, né? Fala, isso, eles se apropriaram, porque assim, o transgenerismo... É raríssimo, né? O transgenerismo, ele para se autolegitimar, ele se apropria de lutas e movimentos sociais que são legítimos, né? Então, por exemplo, vocês vão lembrar quando a gente falava GLS, movimento gay, movimento por direitos gays, movimento pelo direito à orientação sexual. Então, o que o transativismo e a indústria, né, do gênero fizeram? Eles inventaram a sigla LGBT, né? LGBT não é um movimento social, LGBT é um lobby da indústria farmacêutica, entendeu? E um lobby para destruir os direitos das meninas e mulheres a espaços separados por si. Onde tem LGBT, tem políticas anti-povo, anti-criança, anti-mulheres. Anti-povo, e falo povo englobando homens e mulheres, porque os homens também estão sendo demitidos, punidos e processados por questionar o discurso trans, né? Eles inventaram que existe algo chamado transfobia, e aí a gente tem quantos casos de seguranças que não foram demitidos, punidos, perseguidos, cancelados. Então, são homens trabalhadores, estão sendo prejudicados porque impediram um macho de entrar no banheiro feminino, né? Então, o que eles fizeram? Eles se apropriaram do LGB, inventaram o LGBT, eles se apropriaram das pessoas intersexo, né? Intersexo já é uma palavra muito ruim, porque intersexo sugere que existe algo entre macho e fêmea. Não existe, né? O que existem são machos ou fêmeas com algum tipo de característica, né? Que não é o padrão do sexo dele, né? Mas não existe pessoas intersexo, todo mundo é macho ou fêmea. Então, o transativismo se apropriou da luta dessas pessoas, entendeu? Inclusive, muitas delas estão aí denunciando essa apropriação, se apropriou da luta das mulheres, porque o que eles falam? Vamos falar direito de mulheres? Vamos. Então, porque as mulheres trans não conseguem ir no banheiro, né? Então, assim, eles se colocam, isso tem até o nome em inglês que é false team, eles se colocam como parte da luta das mulheres, quando a luta das mulheres é incompatível com o discurso trans, porque os direitos das meninas e mulheres eles são baseados no sexo. Então, eles são incompatíveis com qualquer política que vise a apagar o sexo, seja legalmente, na certidão, entendeu? No nosso discurso. Então, é incompatível.
Então, eles vão se apropriando do movimento negro, né? Então, o movimento negro atual, ele é absolutamente vendido para esse lobby trans. Aliás, tem um portal mesmo, eu não sei se eu te passei, Simone, mas depois, se alguém quiser pesquisar, aquele perfil Alma Preta Jornalismo compartilhou essa notícia do Globo, né, se não me engano, fazendo propaganda desse ambulatório de gênero aqui da USP. Então, assim, é uma vergonha o movimento se misturar nisso, porque pessoas negras têm um histórico, né, em vários países de terem sido machucadas pela medicina, né, fizeram parte de experiências macabras assim de médicos ao longo dos séculos. Assim, no começo do século passado tem um bem famoso lá, que é o experimento de Tuskegee, é uma cidade norte-americana. Mulheres negras brasileiras foram esterilizadas sem saber, né, por médicos nos anos 70, 80, 90, né, em projetos assim para evitar que elas tivessem mais filhos. Então, pessoas negras têm todo um histórico de terem sido vítimas da medicina. Então, pessoas negras que apoiam esse discurso trans, sinceramente, são pessoas que não têm o menor compromisso com a própria luta, né? A Eugênia trouxe uma matéria, põe a foto aí, que ela viu ontem, né? A dos 280. Foi ontem ou anteontem? Aí, 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no Hospital das Clínicas da USP. Veja vídeos com... Bom, não temos o vídeo, mas é isso, 280 crianças. E o René, né? Eu falei assim, e se o Oli, né, que é o menino que quis parecer com o oriental, mudasse de ideia? Aí ele achou uma matéria aqui da Fox News que ele mudou de ideia. Você pegou a foto dele ou dele? René, aquela foto que você me mandou, ela é dele já que voltou atrás? Essa é ele se transformando numa pessoa oriental, e depois nessa matéria da Fox News. Eu lembrei agora também, tem um caso que é bem famoso, é o da Barbie do Ken humano, né? Vocês... Muito triste, cara. Olha lá, o influenciador... Procura aí, René, da Barbie do Ken humano. Não, mas eu não sei se tem a ver com essa questão de mudar de sexo. Tem a ver com... Tem tudo a ver, ué. Eles se transformaram em Barbie Ken. É? Nossa, tem nome isso? Inventaram nome para isso? Não sei. Volta para nós, René. Porque assim, a pessoa querer... é o que você falou de trans, o quê? Que a pessoa quer se parecer com... Transracial. O transespécie. Animal transespécie. Então nem sei o que seria esse trans, o quê? Virar boneco, né? É uma histeria coletiva, gente. A gente ri porque é tudo tão absurdo, tão ridículo, e é real. Você vê, tá aí uma matéria do Globo, falando adolescentes trans, assim, sabe? Mudança de gênero. Agora, muito interessante que o jornalismo brasileiro é tão ruim, é tão vendido, tão fraco, né? Que ninguém pergunta o que é mudança de gênero. Ninguém debate isso. Eles estão passando por uma mudança de gênero. E o que é mudar o gênero, né? O que está mudando? A única coisa que está mudando, né, nessas pessoas é o corpo, né? E mesmo assim, algumas coisas no corpo mudam. Então, assim, a única mudança que está tendo em algum nível é de corpo, assim. Só que gênero é a palavra que eles usam para enrolar as pessoas. Você está ok. Porque alguns falam, ok, eu não estou mudando de sexo, mas eu estou mudando de gênero. Por quê? O que é isso? O que é essa tal mudança de gênero? Besteira, não pense. A gente, no PCO, como o partido é um partido revolucionário marxista, a gente não usa essas palavras identitárias, porque gênero é identitário. Então, a gente coloca o que é sexo masculino, sexo feminino, e a gente toma um cuidado aí, porque, assim, o negócio é tão veiculado e tão jogado em cima da gente o tempo todo, que a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque quando vê, tá usando esses termos aí que
Não você pode. usa também porque você acaba você fica até com medo, né, de ser. Não dá para A gente não dá para falar assim hoje em dia sobre isso Porque com eles são muita poderosos, liberdade, né? eles se vendem como uma minoria excluída e tal, mas, gente, é uma indústria bilionária por trás, entendeu? Eu vejo assim, as pessoas tem muita gente assim que é bem intencionado, mas que é ingênuo. Então a pessoa veja assim, trans, pensa assim num travesti que está ali prostituído numa calçada, Exato. entendeu? Só que fala assim, Você eu falo o seguinte, gente, olha só, o fato de um rapaz estar prostituído numa calçada, sim, ele está, um homem prostituído, assim como uma mulher, uma criança prostituída, são vulneráveis, mas isso não quer dizer que ele seja uma mulher. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ninguém deveria estar nessa posição, passando fome, frio, numa calçada, esperando um cliente. Ninguém deveria estar nessa posição. Mas isso não significa que ele seja uma mulher, né? Exato. Bom, quer falar alguma coisa, Stefânia, perguntar? Vou olhar aqui o pessoal. Vê aí que eu vou dar uma olhada aqui. O que o pessoal está querendo saber? O Renê da Silva Bastos, a nossa produção, mandou um superchat aqui, colocando: estou com a cabeça rodando muito para entender toda essa indução. É algo complexo e muito arriscado. Agora, só uma coisa, ele falou indução, aí eu lembrei. Há pouco tempo, eu nem lembro, alguém do partido que estava comentando, eu não sei onde, mas assim, que existe uma medicação para Alzheimer, né, que cura Alzheimer, né? Só que tem um problema com essa medicação. Ela é muito barata. É por isso que a gente não ouve falar dessa medicação, né? Ela é muito barata. Aí, é isso, né? Enquanto eles pegam e escondem uma medicação, né? Não, que é muito barata e que vai resolver o problema grave de muitas pessoas, eles ganham muito dinheiro, né? Fazendo todo esse negócio aí, fazendo protocolo de. Nossa, antes de começar o programa, eu estava falando para a Eugênia, a questão assim, teve um dia que a gente estava numa manifestação ali na Paulista, começou a chover e o povo foi todo para baixo do MASP, e aí você via criancinhas, né? Criança de 8, 9, 10 anos, fumando crack, usando droga ali embaixo, né? E eu trabalho com transtornos psiquiátricos graves, eu uso e abuso de drogas, né? Aí eu falei assim, aí eu vejo, né, o que dá isso, as crianças estarem usando droga ali, eu vejo o que acontece depois, mais tarde, né? E aí, que é isso? O pessoal usando, né? Porque assim, tem uma influência no desenvolvimento do corpo, de tudo. Né? O hormônio é tudo. Quem está aqui que é mulher e está passando, a gente tem os problemas que dá mudança hormonal de menina para adolescente, depois quando você engravida tem mudança hormonal, e depois volta o hormônio, depois você entra na menopausa, e assim, a gente vê tudo que os hormônios fazem no corpo. Imagina você mexendo nisso tudo das crianças, em pleno desenvolvimento. Né? Isso me deixa muito... É muito tocante, né, Simone? Assim, não sei se você viu, porque você falou de que você viu alguns vídeos no nosso canal, não sei se você viu que é baseado na história de uma mãe, de uma garotinha, né, lá na Suécia, que a garotinha insistiu que era um menino, eles levaram ao ambulatório de gênero lá na Suécia, né, assim como os brasileiros estão levando aos ambulatórios de gênero aqui no Brasil. Essa menina recebeu hormônios bloqueadores de puberdade e hoje essa menina tem problemas para andar, né? Eles começaram a dar os bloqueadores quando ela tinha 11 anos, se não me engano. Ela tomou, acho que 3 ou 4 anos.
ela começou com problemas sérios na coluna, né? E ia ter dificuldade de andar. E ninguém tem o direito, nenhum médico tem o direito de dizer que ficou surpreso com isso. Porque a gente sabe que a puberdade não é só o cabelinho no sovaco e a voz mudar. Ela é um processo do corpo todo, ela é o cérebro, ela é a sua espinha, é o seu pé, o seu coração, é o corpo todo, né? E é isso, é a coluna também, né? Então, ao impedir a puberdade de acontecer, ainda mais durante esse tempo, né? O que aconteceu foi que os ossos dela não se formaram corretamente. Hoje ela tem um problema que, assim, que algumas mulheres, uma parte das mulheres vai ter osteoporose na terceira idade. E hoje ela tem na adolescência, né? Então, é muito sério o que está acontecendo. Olha, vamos entrar numa questão aqui interessante. A Elizabeth Braga, que é membro do nosso canal há um mês, mandou aqui. Essa política identitária é retroalimentada para destruir a verdadeira luta da mulher, a verdadeira luta da classe operária. Fim do capitalismo. Aí, uma outra pessoa aqui lembrou da companheira que foi lá agredida pelo cara da UNB, né? E que a gente sabe que ela tá, porque eu entrei em contato lá com a coletiva Maris, né? E que tem contato com ela, e a companheira falou que ela tá se escondendo, porque ela sofre ameaças, e além de tudo, né? Tudo que causou o trauma porque, gente, ela foi agredida e ainda tem uma universidade inteira, né? Pessoas que foram lá, teve até uma deputada lá, que eu esqueci o nome, do PT lá, a favor daquela coisa ridícula que foi aquela manifestação pró-cara, né? Foi a Érica Cocai. Isso, a Érica Cocai. A gente teve aquele grupo ANTRA, que a gente chama de ANTA, né? Que só faltou pedir para a moça ajoelhar no milho e pedir perdão. É a nova Caça às Bruxas. Caça às Bruxas, né? E aí eu lembro que a gente discutiu isso bastante também no nosso partido e tal, e teve uma fala do companheiro Rui, que ele colocou que é uma questão também que das mulheres, né? Apagar as mulheres, né? Uma coisa assim com as mulheres, né? O que vocês pensam disso? Com certeza isso visa a apagar as mulheres, né? Enquanto uma classe sexual separada dos homens. Transativismo não é um movimento social, é um lobby masculinista que coloca mulheres como se fossem um sentimento na cabeça desses caras. Então, o que eu sempre falo para as mulheres, assim, principalmente para aquelas que insistem em ficar achando que tem como conciliar a nossa luta com a desses caras, é o seguinte, gente, ou mulher é gente, ou mulher é um sentimento, entendeu? Se nós somos mulheres, eles não podem ser, porque eles são do sexo masculino, eles são homens, eles nasceram com pipiu. Às vezes eu até falo assim, um jeito meio infantil, é uma forma de deboche, mas o deboche, o humor, eles também são educativos, né? Então eu falo assim, gente, por que a gente é mulher? Porque a gente é do sexo feminino, né? Não é porque você usa um batom ou uma calça, não sei o quê. Então, por que eles vão ser mulheres? Você é um sentimento na cabeça deles? Quando eles falam que se descobriram mulheres, porque eles vestiram uma calcinha e aí ficaram excitados, como vários falam sobre isso, né? Ou porque um dia eles vestiram uma saia e gostaram de sair na rua de saia, ou porque eles passaram uma maquiagem, ficaram se olhando no espelho e se acharam lindos de maquiagem, assim. Tipo, isso cola mesmo? Você realmente acredita nisso? Você se descobriu mulher com 30, 40, 50 anos porque um dia você fez uma maquiagem? Aí elas ficam, não sei o quê. Então, assim, cara, é incompatível, né? Realmente é incompatível, não tem como a gente unir. A única forma que as mulheres têm de lutar é sendo
o mais sinceras possíveis, conversar com outras mulheres, conversar com outros homens, esclarecer as pessoas de que nada disso é real, né? Muita gente, tem mulher que chega para mim e fala assim, Eugênia, eu prefiro falar que nós temos a nossa luta, nós mulheres, e as trans têm a delas separado. Eu falo assim, gente, isso não faz sentido nenhum, porque qual é a luta delas? A luta deles é serem reconhecidos legalmente como mulheres, estarem nos nossos espaços. Então, não tem como a gente ter a luta, nossa luta, a luta deles, porque a luta deles é contra a gente. É contra a gente. Eles inventaram que a nossa resistência é transfobia. Eles criminalizaram a nossa resistência, criminalizaram os psicólogos que tentam ajudar realmente essas pessoas, né? Eles criminalizaram militantes que são sérios e que estão lutando contra isso. Eles criminalizaram. Então, tipo, falo, bicho, mulherada, acorda, sai desse transe, cara. Vamos acordar, pelo amor de Deus, cara. Porque já demorou, passou muito tempo, os caras estão só aí avançando, entendeu? Engolindo, conseguir cota para eles, ou seja, uma mãe, entendeu, que tem 1 ou 2 filhos, tem tanta dificuldade de passar no doutorado, aí esses caras, só porque eles se dizem mulheres, eles têm cota passar no doutorado, entendeu? E a mulherada ainda nesse trans aí, não sei, querendo ser boazinha, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Ó, o pão não, não, deixa eu falar. Como é que se diz? Se a gente for lutar, né, como o nosso partido mesmo defende, pelo fim do capitalismo e não por coisas assim mais individuais, não teria problema algum, né? O nosso partido defende que até os homens poderiam participar da luta das mulheres, né? Só que o problema é o que a Eugênia falou, né? Esse movimento trans não luta por uma coisa coletiva, né? São lutas muito individuais, né? Por isso que não... Todo o discurso trans gira em torno do narcisismo, né? Isso eu tenho psicólogos que falam sobre isso. Estou falando narcisismo não só no sentido mais povão que a gente fala, mas até no sentido da saúde mental. Tem psicólogos que falam. O cúmulo do narcisismo, gente, é você conseguir obrigar todo mundo a fingir que não está vendo o que eles estão vendo. Imagina, eu obrigar todo mundo a me ver como homem, entendeu? Tipo, se todo mundo a chamar por um pronome que eu sei que não é o meu, porque eu não sou um homem, obrigar as pessoas a me chamarem um nome que não é um nome de mulher, entendeu? Obrigar os homens a me aceitarem no banheiro masculino, entendeu? Então, tipo, isso é puro narcisismo, bicho. Então, quando você falou aí dos movimentos sociais, ou Stefania, isso que é o coletivo, exatamente, é totalmente anticoletivismo e mais. O transativismo ele é muito bem financiado, muito bem mesmo, e os militantes que apoiam essa falsa causa trans recebem dinheiro, né? Acho que todo mundo aqui sabe que boa parte da militância atual é financiada por esses lobbies, tipo Jorge esse ANTRA, que é a Associação Nacional dos Transsexuais, é financiado pela Open Society, né? A gente achou no Instagram deles. Olha aí, tá vendo, gente? Olha. E pela Rede Globo. Não falta propaganda da Rede Globo no Instagram dele. Besta, cara. Eu falo assim, gente, presta atenção. A Globo, se tem uma coisa que direita e esquerda concordam no Brasil ao longo dos anos, é que a Globo não é confiável, porque sempre a esquerda sempre acusou a Globo de ser manipuladora e depois a direita também acusou a Globo de ser manipuladora. Eu falo, gente, como vocês confiam em matéria do Globo, estatística que o Globo bota, o Brasil é o país que mais mata, porque se não levar a criança para o ambulatório, a criança vai se matar. Eu falo, gente, vocês já souberam de algum caso? Vocês não acham estranho? Eu sempre falo, gente, olha só, o Brasil começou a hormonizar criança em 2013, através do parecer número 8 de 2013. Eu falo, gente, vocês não acham estranho? Um monte de criança no Brasil, no mundo, se matava porque não conseguiu hormônio, e ninguém nunca ouviu falar disso, não tem uma matéria de jornal, um estudo, um livro, dizendo, essa criança se matou porque ninguém deu bloqueador de... Olha, gente, isso não existe, e as pessoas acreditam na Globo, cara. Caraca, gente, tem uma coisa, todo mundo diz, a Globo não é confiável, nunca foi, a Globo só olha os próprios interesses, bicho. É imperialista, né? Falar mais o quê? Ó, Pão com Ovo mandou aqui um superchat pra gente. Eu vi um post nas redes zoando. A pessoa não se considerava nem morta, nem viva.
e acreditava que a designação morta-viva não dava conta de defini-la. Gente, eu adorei, cara. Se tiver um meme disso aí, me mandem, porque eu quero espalhar. Isso é muito bom. Bom, deixa eu fazer aqui falar algumas coisas aqui para o pessoal que acompanha a gente, que não conhece o PCO, que já acompanha, né? Bom, primeiro quero pedir para todo mundo curtir, compartilhar muito esse programa. Para quem está conhecendo o canal Causa Operária, COTV, canal reserva, para se inscrever no canal, contar para vocês que a gente tinha um canal com 111 mil pessoas, e o Alexandre de Moraes, 2 meses antes da eleição, derrubou todas as nossas redes sociais, inclusive o nosso canal do YouTube, porque a gente estava tendo muito alcance, gente. Então, né, se fomos cortados, é porque é importante seguir a gente. As reuniões, né? Então, esse programa ele é realizado pelo Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, que é o coletivo de mulheres revolucionárias do Partido da Causa Operária. Nós temos reuniões aos sábados, às 14 horas. A nossa reunião é presencial aqui em São Paulo, é ali no Jabaquara, né? E nós temos aqui, ó, quem quiser entrar em contato com a gente, tem aqui o WhatsApp do nosso coletivo, que é o 11 93 403 2386, né? E a gente também tem lá o Instagram, rosaluxemburgo.pco, tem o nosso e-mail, mulheres.pco@gmail.com. Entrar em contato com a gente. Nós temos reunião de mulheres no Rio de Janeiro, no Piauí, no Distrito Federal, no interior de São Paulo. E nós também, né, se vocês quiserem organizar um grupo, nós ajudamos vocês a organizar um grupo aí na sua cidade. Porque é muito importante. Inclusive, gente, a gente está passando por um período aí bem complicado, né? Os militares aí querendo tomar conta do país de novo, né? Colocando as manguinhas de fora. E nós, mulheres, temos que nos organizar, porque isso vai fazer o quê? Quem que sempre se ferra mais? Nós, mulheres, né? Nós temos a revista do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, né? Temos... Coloca eu sozinha. Isso. Aqui, ó, temos várias revistas. As revistas são mensais, tá? Essa aqui é uma revista mais antiga, que saiu a matéria sobre a nossa Rosa Luxemburgo. Essa aqui é a revista que fala da Dona Ivone Lara, a dama do samba brasileiro, e ela não era só do samba. Eu fiquei mais apaixonada por ela. Então, nós temos uma revista sobre a Anita Malfatti. São as revistas, a gente faz um aprofundamento, né, das questões das mulheres na nossa revista. Então, vocês podem entrar em contato com a gente e adquirir uma assinatura da revista, ou vocês podem comprar 3 revistas por R$50, ou assinar, se eu não me engano, o ano inteiro é R$250, né? Isso, tá? É isso aí. Fique bem informada, dê de presente, vamos fazer a luta da mulher, né, gente? Porque a luta não dá para ser... Por que o PCO critica e luta tanto contra o identitarismo? Porque a luta é de classe, gente. Não adianta, né? Por exemplo, os homossexuais. Aí eu não estou falando desse pessoal que tem essa luta aí, sei lá, nem consigo entender a luta deles, né? Mas os homossexuais, as mulheres negras, não adianta fazer lutinhas. O que nós temos que fazer é uma luta dos trabalhadores pela Revolução Socialista. Depois que tiver com o socialismo aí a gente consegue resolver outras questões. A igualdade das mulheres, o poder, né? A mulher não vai se empoderar, não existe isso. A questão da mulher é econômica, não é sexual.
A mulher, ela não adianta se ela sair dando aí para cima e para baixo, isso não significa que ela vai ser liberta de nada, entendeu? Ela vai ser a liberdade da mulher vem com a emancipação econômica, né? E é só no socialismo que isso pode acontecer, tá? Nós também temos o jornal cadê? Peraí. O JCO, que é o nosso jornal popular, que você pode adquirir com qualquer militante do PCO. A gente está aí nas ruas. Custa R$1 esse jornal aqui. É semanal, tá? É semanal o jornal. Eu não estou com o jornal novo aqui, esse aqui é antigo. E nós temos também o complemento do jornal, que é o dossiê Causa Operária, que é um jornal revista. Esse aqui é o penúltimo, que saiu aí já, que fala do Pelé. É um jornal revista e as matérias são aprofundadas. Então, tem, cadê? 32 páginas, né? E é um jornal, porque esse aqui é sobre a questão do petróleo, o melhor negócio do mundo para o imperialismo. Ó, tá vendo? Brasil, aí tem cadê? Aqui, o corvinho, uma bomba de... Nossa, é o contrário, eu tenho dificuldade, gente. Né? E aprofunda essas questões, né? Ele não tem muitas figuras, porque é um aprofundamento das questões. Esse jornal também você pode adquirir com os militantes, ele é quinzenal, custa R$25. Ou você pode fazer uma assinatura para receber ele físico, ou você também pode fazer assinatura online, tá bom? Então, entre aí no nosso... Cadê no nosso site? Renê, tem aí? dossiê.org.br, tá? É isso aí, companheiros. Renê, põe a foto do Barbie. Primeiro, é curioso, porque primeiro o cara virou um Ken, depois virou a Barbie. A mesma pessoa. Ó. Ele primeiro achou que era um Ken. Achava que eram pessoas diferentes. Primeiro... Não, é o mesmo. Primeiro era um homem, é um homem. Primeiro virou Ken, aí depois virou Barbie. Meu Deus. Gente, esse caso é tão triste, cara. Eu acho o caso tão triste, sabe? Uma vez eu vi uma entrevista dessa pessoa falando da adolescência, assim, de que se descobriu gay, sabe? E que foi muito difícil, assim. Então, eu fico pensando, assim, como a medicina é gananciosa, sabe? Assim, porque, sabe, tipo, ele era só um rapaz gay, assim, se ele tivesse sido ajudado, assim, a se aceitar, né? Porque não tem nenhum problema, assim, a nossa campanha é 100% a favor do direito à orientação sexual, né? Então, o que eu fico pensando nessa medicina é uma medicina muito predatória, né? Ele vai atrás dos traumas, das inseguranças, do bullying, de todos os problemas que essas pessoas passam, que são problemas reais, assim. Então, quando muitas vezes as pessoas falam assim, Eugênia, mas disforia existe. Eu falo, sim, a disforia existe. Eu não gosto da expressão disforia de gênero, porque, como vocês mesmos pontuaram, né? Gênero é um termo ideológico. Né? Eu não gosto muito da expressão ideologia de gênero, porque eu acho que, às vezes, mais confunde do que explica. Mas é uma palavra 100% ideológica, né? Então, assim, eles são muito predatórios e vão atrás de todos os problemas que as pessoas estão passando, inclusive a disforia, né? Ou, às vezes, uma simples confusão da adolescência e da infância, e eles chegam ali oferecendo essa pílula mágica, né? Como se essa mágica existisse, como se existisse transição. E não existe transição nenhuma, né? Por isso, a nossa campanha, já há muito tempo, a gente só usa transição entre aspas, sabe? É muito triste, gente. Esse é o Oli. O moço virou oriental e aí agora acho que desfez o negócio. Sim, ele anunciou no ano passado que não se declarava mais nem mulher nem oriental, reconheceu que ele é um homem branco. Nossa, então ele passou por tudo aquilo ali?
ele primeiro de oriental, mulher, e aí agora ele... E tudo isso na verdade, é uma forma de interromper a pessoa de atingir uma consciência revolucionária, né? Porque se não tiver essas ideias de trans, de não sei o que tal, a pessoa, se seguir o caminho, vai acabar achando a culpa do incômodo dela no capitalismo, né? E eu acho que eles querem também. Isso funciona muito para interromper também essa ascensão da consciência, né? É. Tem o pessoal fazendo perguntas para você aqui, Eugênia. Cadê? Teve uma pessoa que pediu para você falar sobre aquele caso que você até comentou comigo, dos trans que foram presos em cadeia feminina e aí teve problemas lá. Cadê? Né? Sim, bom, isso já aconteceu em vários países, sabe, gente? Inúmeros homens foram colocados em penitenciárias femininas, mulheres foram estupradas, houve caso de mulher que engravidou, altos constrangimentos, né? Enfim, agredidas fisicamente. Aqui no Brasil, então, essa situação é particularmente delicada, né? Porque esse é um lobby que ele atua muito rápido, assim. Então, muito antes que as mulheres pudessem se mobilizar, esses caras já tinham se enfiado nas penitenciárias femininas. Eu li uma matéria, inclusive, que eles ganharam o direito de ganhar pinça, ou maquiagem, ou calcinha. Fiquei pensando, gente, olha só, tipo assim, cara, a força desse lobby, assim, cara, porque as penitenciárias precárias, né? E é tanto uma coisa realmente contra a mulher, porque, ao contrário, né, o dito homem trans não tem esses mesmos direitos. Você nunca ouviu falar. Não, na verdade eles têm, mas eles não querem. Elas não não tem como querem impor. penitenciária masculina, né? Ou seja, é uma contradição. Se elas são homens, por que elas não querem na penitenciária masculina? Porque, no fundo, elas sabem que elas são mulheres, elas sabem muito bem o que os homens de verdade poderiam fazer com elas, né? Exato. Não, e se elas quisessem, a gente há de concordar que seria muito mais desvantajoso e perigoso do que ao contrário, né? Um homem que acha que virou mulher numa penitenciária feminina do que uma. É um cordeiro entrando na cova dos leões. E foi o comentário, eu não lembro aonde que eu vi, eu acho que é do Rui mesmo, em relação, porque foi na época, foi logo na questão do cara da UNB lá, do que as mulheres, os homens trans, não ficam fazendo essa alarde todo para usar o banheiro masculino, né? É mais tem uma questão aí que vocês estão neutro. É mais fácil é mais fácil elas, né? Porque eu tento ter esse compromisso com os leitores e leitoras de não mentir. Então, quando eu falo que mulheres são homens, eu estou mentindo para eles, né? Então, eu tento falar o pronome certo, que é baseado no sexo. Então, essas mulheres, eu já vi várias assim lutarem por um terceiro banheiro, por um espaço unissex, porque realmente elas não querem no das mulheres, porque elas acham que não são mulheres, mas não querem dos homens, porque elas têm medo, né? No fundo, elas sabem que corre risco, né? Corre sérios riscos. Correm sérios riscos, assim. Mas não tem como fugir. Eu sou muito solidária às mulheres assim que estão numa situação psíquica tão difícil que elas veem como única saída se mutilarem com testosterona e mastectomia, né? Eu sou muito solidária ao sofrimento dessas mulheres, que eu sei que é real. Mas a minha solidariedade não vai ao ponto de eu mentir para elas, de eu enganá-las, né? Eu acho que quando você realmente é solidário, quando você realmente quer ajudar alguém, você é honesto, você fala a verdade, né? Então, assim, eu sou muito solidária a elas, mas elas precisam aceitar a realidade, que elas são mulheres, e buscarem, dependendo das preferências políticas da pessoa, né? Às vezes a pessoa quer um partido, ou quer um coletivo de mulheres, ou, enfim, ou prefere escrever sobre, enfim, buscarem formas, né, de garantir os próprios direitos sem essa farsa de fingirem que são homens, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro que eu vi um vídeo de uma garota, uma jovem,
dizendo que no trabalho dela, ela era obrigada a ir maquiada, com vestido e tal, e ela não se sentia assim, era uma mulher lésbica desfé, né? Uma lésbica butch. E aí, como ela começou a se declarar homem, e aí ela cortou o cabelo, tirou os peitos, tomou testosterona, e agora eu posso ser quem eu sempre fui. Tipo assim, porque ela deveria ter lutado para garantir que ela pudesse usar as roupas que os homens também têm direito. Então, se os homens podem ir de terno, então ela lute para usar terno, vá à justiça, lute para usar terno ou uma camisa, entendeu? Ou a ir trabalhar sem maquiagem. Né? Essa é a forma correta de você garantir seus direitos. Né? E não falando que você é um homem, porque isso tira o direito de outras pessoas, gente. O que muita gente não vê é que os nossos direitos de homens e mulheres estão sendo retirados assim, e vai muito além do banheiro. Os materiais de saúde, eles sempre foram baseados no sexo, né? Sempre assim. Estou tirando, claro, aquela época da medicina do centenas de anos atrás, a gente nem sabia que o sexo biológico existia, né? Era tudo meio confuso. Sabia como o corpo humano funcionava mais ou menos, mas não sabia tantos detalhes como depois. Mas, enfim, os materiais de saúde que a gente está recebendo agora, entendeu? Com esse negacionismo de sexo, os remédios, entendeu? Então, assim, a verdade é que nós estamos tendo a nossa saúde prejudicada. As estatísticas de saúde agora, né? Porque com o apagamento do sexo, não é só banheiro, o apagamento do sexo está acontecendo em estatísticas de saúde, nas pesquisas científicas, entendeu? Nas estatísticas de violência. Todo o nosso mundo é baseado no fato de que homens e mulheres existem. São seres humanos que o sexo existe. Agora isso está sendo apagado em prol dessa palavra, desculpa a expressão, maldita, que é gênero, né? Então as pessoas não pensam em como isso vai afetar elas no futuro. A gente não pode desconfiar em nada, nem a formação que os médicos estão recebendo, os jovens médicos, na faculdade, entendeu? Porque eles estão sendo ensinados que existem homens que engravidam e têm pênis, existem mulheres de próstata, entendeu? Qual vai ser a medicina que a gente vai receber? Quando a gente, daqui a alguns anos, quando a gente estiver velho, a gente vai receber a medicina que esses caras aprenderam. As pessoas têm que parar para pensar nisso. Estatísticas de emprego. Quem está mais desempregado? É homem, é mulher? Qual é a área? Essa cidade aqui está precisando de tomógrafo. Esse hospital aqui, olha, está precisando de ultrassonografia. Então, tipo, tudo isso é baseado no sexo, galera. A gente precisa lutar contra isso toda a nossa vida, do remédio que a gente toma, entendeu? Até a faca que a gente comprou. Eu estava vendo um vídeo de comida outro dia e a mulher falava assim, olha, se você for mulher... a faca de chefe ideal é a faca de 8, não me lembro se é 8 polegadas, enfim. Já se for homem 10, porque nós mulheres, né, em média, a gente é mais baixa e tal. Tipo, até a faca que a gente usa, sabe? A mão menor, né? Oi? Hã? A mão menor, tal, para manusear e tal. Sim, gente, é muito absurdo assim que as pessoas não vejam o quanto o apagamento do sexo prejudica todo mundo, bicho. É muito sério o que está acontecendo. Muito mesmo. Deixa eu fazer um comentário aqui, porque tem uma companheira no chat, a Renata Cristina, que ela fez uma pergunta. E as diferenças sexuais? A materialidade dos corpos não conta para a opressão das mulheres? Os homens são mais fortes, as mulheres engravidam. Isso não conta para a nossa opressão? Conta. Inclusive, ontem nós fizemos um debate do coletivo de mulheres, né, o coletivo Rosa Luxemburgo, sobre o identitarismo. E nós colocamos essa questão. Por que a mulher ela é escrava dos serviços domésticos? Exatamente porque a mulher tem filhos, né? Então, se você tem um filho, você fica mais ou menos aí, pelo menos 2 anos, né, ou mais, com uma criança muito dependente de você. E isso é uma questão para a mulher, né? Por isso que a gente fica... a Estefânia caiu, a gente percebeu, espero que ela consiga voltar. Então, coloca a fotinho de ontem, Renê, do nosso... que a gente tirou. A gente conectou as pessoas, né? A gente fez os grupos, por exemplo, em São Paulo se reuniu e aí as pessoas que foram se reunindo e a gente compartilhou o link e aí foi bem interessante.
E aí a questão é essa, a mulher ela fica presa aí à questão aí da escravização aos serviços domésticos, exatamente porque ela é mulher e porque ela é mãe, ela tem essa possibilidade de engravidar, ter filho, e aí ela ficou aí como a que não tem valor, né? Porque ela não pode trabalhar, ela não se desenvolve, ela, né? Várias coisas, porque há de se finalmente, né, de compreender que, assim, as mulheres acabam ficando prejudicadas nessa sociedade capitalista. Então, essa é uma fotinho, né, que a gente tirou ontem durante nosso debate. Pode voltar, Renê, obrigada. Então, é isso, a gente acaba sendo prejudicada mesmo, porque se você engravida, depois, quando você volta a trabalhar, quando você menos espera, você é demitida porque você tem um filho, aí você tem que levar o seu filho no médico, e aí isso te prejudica, né? A sociedade capitalista ela é muito anti-mulher, né? Então, sim, nós somos prejudicadas, sim. E aí tem uma outra coisa, companheira Renata, a gente não está dizendo que os negros não têm problemas, né? O que nós estamos dizendo é que não adianta fazer lutas separadas. Eu não chamei a luta do negro de lutinha, porque eu acho que a questão do negro é menor. Nós sabemos, né? O PCO é um partido que eu acho que é o partido que mais luta pela causa dos negros, né? Eu não vejo outro partido que luta tanto pela questão dos negros como o PCO. Nós somos o partido que defendemos o fim da polícia militar, porque uma das coisas que a polícia militar faz é matar negro, é invadir a favela, né? O pessoal, ano passado, teve uma conferência lá no Rio de Janeiro, eu não lembro qual foi a favela que foi feito a conferência. E o pessoal falou, a polícia passa dentro da favela com aqueles trabucão desse tamanho e mete na cabeça das crianças, dos adolescentes, qualquer um, entendeu? Então, a gente entende que a questão é grave, mas a gente entende que a luta tem que ser de classe, entendeu? Para que a gente consiga evoluir nas questões do negro, das mulheres, dos homossexuais, de todo mundo, é através da luta de classe. Então, um homossexual que consegue se desenvolver aí profissionalmente, ganhar dinheiro, não sei o quê, não resolve a luta dos outros 99. Né? Uma mulher negra, né? A Djamila Ribeiro lá, sair da favela, e daí eu sou professora universitária, nananana, é ela. Isso aí não resolve o problema dos outros 99% das mulheres negras. E assim por diante. Então, a luta é de classe. Então, não estou menosprezando a luta dos negros, a questão dos negros. Estou dizendo que a questão é de classe, e depois que a gente consegue resolver aí, acabar com o capitalismo, né, acabar com o imperialismo, a gente consegue evoluir nas outras questões. É isso que é, mais ou menos, para vocês entenderem a posição do Partido da Causa Operária. Alguém manda, deixa eu ver aqui, que a gente recebeu um outro super sticker. Pão com ovo. Tem mais uma pergunta que eu preciso procurar aqui. A gente já está acabando o programa. O Ao Vivo mandou um super sticker dando nota 100 para a gente. Aí, Eugênia. Que bom, obrigada. Ao Waltenberg, que eu vi aqui, ele está discordando de algumas coisas e ele está perguntando, mas qual o risco uma mulher sofre só por compartilhar um banheiro com uma mulher trans? Bom, eu poderia falar, mas eu vou deixar a Eugênia falar, porque ela é a convidada. Primeiro, não existe mulher trans, né? Existe só um tipo de mulher, que são seres humanos do sexo feminino, né? Alguns homens começaram a dizer que eles são mulheres trans, eles inventaram essa expressão, mulher trans, né? Mas não é porque uma pessoa inventou alguma coisa que isso é real. Por exemplo, o Ollie Johnson, que a gente comentou aqui, ele disse que ele é transracial. E várias pessoas brancas dizem, e
negras, enfim, várias pessoas dizem que elas são transraciais, mas não é por causa disso que isso seja real. Na verdade, pessoas que mudam de raça também não existem, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas vamos substituir a expressão mulher trans por homem, né? Já que mulheres trans são homens, né? Qual é o risco que uma mulher corre em dividir um banheiro com um homem? Bom, gente, primeiro que homens, em todos os países do mundo, eles têm um padrão de violência muito mais alto que o de mulheres, né? Então, a grande maioria, tipo 90% dos crimes violentos, como estupro e homicídio, são cometidos por homens, né? Então, ela corre um risco muito maior de sofrer algum tipo de violência do que quando ela divide com uma mulher, o que não significa, é claro, que mulheres não cometam crimes. Mas, em segundo lugar, independente de risco, o fato é que homens não são mulheres. Então, mesmo que quem invada o banheiro seja um homem muito bonzinho, muito queridinho, um homem que jamais agrediria uma mulher, ele não tem que invadir o nosso banheiro, porque ele não é uma mulher, né? Além de agressão, a gente também fica constrangida, fica vexada. Nós estamos nos banheiros, muitas vezes no banheiro, a gente usa, às vezes, para ajeitar uma roupa e tal. Muito banheiro, principalmente no Brasil, não fecha a porta. A gente usa o banheiro, muitas vezes, a maioria dos lugares não tem fraldário. A gente usa, às vezes, a bancada para trocar a fralda dos nossos bebês, né? A gente não quer homens olhando os nossos bebês nus na bancada, né? Então, independente de risco, constrangimento, o fato é que eles não são mulheres. Então, eu vou devolver a pergunta, né? Por que esses homens querem estar nos nossos banheiros, né? Eu acho que é isso, essa é a pergunta. Por que eles não lutam pela segurança, para garantir a segurança dele no banheiro masculino? Porque eles dizem que no banheiro feminino eles são assassinados, masculino, né? Eles falam, banheiro masculino, a gente é assassinado, a gente é estuprado, a gente é agredido. Então, vamos aí exigir providências da polícia, vamos exigir a punição para esses crimes, vamos fazer campanhas educativas para os homens respeitarem os homens de vestido, os homens que gostam de maquiagem, porque todo mundo tem o direito de fazer suas necessidades em paz, seja o homem de calça, seja o homem de vestido, né? Os homens não têm o direito de barrar um homem no banheiro masculino, porque esse homem está vestido assim ou assado. Então, que esses homens garantam a própria segurança sem tirar a nossa. É isso. Eu acho que a questão é a seguinte também, né? Vocês acham que a gente tem, né, uma sociedade desenvolvida, né? Que é isso? Tem violência. Vocês viram que a menina que foi morta aí no Piauí agora, acho que não sei se foi ontem ou sexta-feira, né? Na calourada, né? Aquelas festas de calouro. Eu tinha visto que foi na sexta. E aí eu vi que ontem o pessoal da segurança lá achou a moça lá, já estava morta, né? E agora, hoje, eu já vi que, assim, ela foi estuprada e teve o pescoço quebrado. A gente tem um nível, né? A gente não está numa sociedade evoluída, né? De jeito nenhum. A gente vê, teve uma conversa outro dia, minha e com outras pessoas, que falaram assim, de casais trans, mulher trans com homem trans. E aí, a mulher trans reclamando do companheiro, né? Eu estou falando assim que é para as pessoas se mancarem, né? Que ela era oprimida. E a pessoa que conhece esse casal falou assim, é mentira! Ela que oprime a outra lá. Então, assim, é um casal, tipo assim, normal, no sentido de que assim, o homem continua oprimindo a mulher, independente da característica física. Exatamente. Aí, por que a gente vai querer que os homens usem os nossos banheiros, mesmo que ele se diga a mulher que o que aconteceu com o cara que entrou lá, né? E assim, se diz trans, mas que porcaria de trans é esse, né? Que assim, de barba, nem usa o tal dos hormônios lá, porque
uma pessoa que se diz trans, ela quer ter as características do outro sexo. Nem isso ele tem. Ele estava com vestido, se achando o direito de falar eu sou mulher, entrar no banheiro e agredir uma companheira lá dentro? Entendeu? Porque assim, por que ele não falou assim? Ah, não, mas olha, eu me sinto mulher, tal. Não, não, não. Não, ele já foi para violência física. Então é isso aí. A gente não está numa sociedade, né, que dá para ficar discutindo esse tipo de coisa, não. Cada um vá para o seu banheiro, você entendeu? E se vire aí. E eu achei esse programa aqui muito legal. Olha, descobri, né? Aprendi um monte de coisa que eu não sabia, né? Não tinha a menor ideia. Achei muito legal. A gente tem que ter. Ô, Valtenberg, eu gostaria muito que você respeitasse a minha convidada, tá bom? Se você não concorda, você tem o direito de não concordar, mas tem que ser respeitoso. E em relação a outras coisas, você precisa discutir lá na sua reunião com o seu grupo, porque o PCO não usa gênero, o PCO usa sexo, porque gênero é identitário, né? Então, nós não usamos. Gênero foi inventado por um pedófilo também, né? As pessoas não que começam a usar as palavras assim aleatoriamente, sem pesquisar como elas foram impostas, né? A pessoa que cunhou esses termos, porque gênero é uma palavra que pode ser usada normalmente para falar de outros assuntos, por exemplo, gênero musical, né? Gênero significa uma coleção de coisas semelhantes. Então, um gênero musical, um gênero literário, né? Mas quem foi responsável para pegar essa palavra e enfiar na medicina, né? Nos anos 50 e 60, foram um grupo de profissionais lá nos Estados Unidos, né? Que trabalhavam numa clínica, né? Um ambulatório de gênero, né? Como esse que existe aqui da USP, e liderado por um cara chamado John Money. O John Money fez experiências horríveis com crianças, né? Inclusive com crianças intersexo, e ele abusou de 2 meninos, 2 irmãos, que são os irmãos Reimer, Reimer, né? Então, foi ele que cunhou essa identidade de gênero, né? Por quê? Porque ele precisava de uma palavra para disfarçar a obviedade de que seres humanos não mudam de sexo. Então, quem usa a palavra gênero, quem gosta muito de usar a palavra gênero, devia se perguntar isso, né? Assim, porque já que as pessoas adoram inventar, porque gênero nasceu nos estudos feministas, estudos de mulheres, anos 70, 80. Mentira. É mentira. Gênero nasceu nos anos 50 por meio desses profissionais de saúde norte-americanos. Eu falo disso no site, sabe, Simone? Então, as pessoas deviam perguntar. E outra, gênero é uma das formas de destruir os espaços separados das mulheres. Porque aí, o que eles falam? Os espaços não podem ser separados por sexo, por gênero. Aí, quando você fala, olha, tem um cara que entrou no meu banheiro, ele é do sexo masculino. Aí, o que eles falam? Mas eu sou do gênero feminino. Então, gênero é uma palavra utilizada para legitimar uma medicina charlatã e pedófila e para destruir os espaços separados das meninas e mulheres. É isso aí. Bom, terminou aqui o nosso programa. A Estefânia mandou mensagem que não conseguiu voltar. A internet dela, sei lá, está com algum problema. Mas é isso aí. Eu quero agradecer muito a participação da camarada Eugênia Rodrigues aqui no nosso programa, né? Trouxe muitas informações interessantes, muita coisa legal, né? E quero passar para ela dar aí as considerações finais dela. E é isso aí. A Eugênia, no Corpo Certo, tem o YouTube lá. Entrem lá, se inscrevam também no Corpo Certo e vamos divulgar, gente, porque esse assunto muito, muito interessante mesmo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada aí ao PCO, a Simone e ao TV Mulheres por terem me convidado, pela coragem, porque eu sei que esse é um assunto super polêmico, né? Então, muito obrigada pelo convite. E eu quero convidar vocês
Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram também, comentaram, mandaram perguntas. Obrigada, gente. Eu quero convidar todos e todas, todas não, porque todas não existe, né? No nosso site, amigas, todas não existem. Para se inscreverem no nosso site, que é www.nocorpocerto.com, no nosso canal, né? Que pedir para colocarem o link do canal aqui na descrição desse vídeo aqui, né? Do canal de vocês, né? As redes sociais, a gente nem sempre está ativo, porque é muita censura, muito trabalho, muita encheção de saco, né? Mas se inscreva no nosso novo Instagram, o terceiro, né? Que eu fiz essa semana, que é no Corpo Certo, né? Também no nosso Twitter e tal. O nosso Facebook também está meio abandonadinho, peço desculpas, mas não dá tempo da gente fazer tudo, né? Nós também temos uma página no Facebook, mas o nosso coração é mesmo o site. É um site que a gente consegue ter alguma independência dessas empresas de tecnologia, né? Que são comprometidas com essa ideologia, infelizmente, né? Então, no site que a gente consegue ter alguma liberdade. Então, se inscreva no site, a gente não pede nenhuma informação, você só precisa colocar o seu e-mail, não precisa botar nenhuma outra informação sobre vocês para receber os nossos materiais e leiam o que a gente escreveu até hoje. Eu tenho certeza que muitas dúvidas que eventualmente vocês tenham, que a gente não tenha tirado hoje, né? Eu tenho certeza que muitas dúvidas vocês vão conseguir esclarecer através do site. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente. E boa semana para todo mundo. Até domingo. Tchau, gente. Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.